Hayreddin Barbarossa, corsário e almirante, homem de vontade indomável e determinação inabalável, deixou uma marca profunda na história da navegação otomana. Sua habilidade, astúcia, coragem e gênio estratégico permitiram que ele passasse de um simples corsário a um dos maiores comandantes navais de sua época. A história de Hayreddin tornou-se um símbolo da luta pela supremacia no mar, deixando para trás o eco de aventuras e lendas sem fim. Então, meu nome é Semion e bem-vindo ao canal Amazing History, onde contamos para você os momentos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal através do patrocínio no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com o seu like, inscrição e, é claro, um comentário gentil. Vamos ao assunto do episódio. Segundo algumas fontes, Khaireddin nasceu em 1478 com o nome de Khizir Reis, na ilha grega de Lesbos. Na família, além dele, havia mais 3 filhos, Ishak, Aruj e Ilyas. O pai dele era um soldado de origem albanesa, que ajudou os turcos a reconquistar Lesbos dos genoveses em 1462. Depois disso, ele se estabeleceu na ilha, tornou-se oleiro e comprou um navio para vender seus produtos por toda a costa do Egeu. O final do século XV foi uma época em que potências cristãs e islâmicas lutavam entre si pela supremacia no Mediterrâneo, frequentemente recorrendo aos serviços de corsários desonestos para atacar os navios mercantes uns dos outros. Khizir passou a maior parte de sua juventude ajudando nos negócios da família, mas o destino tomou outro rumo quando o navio de seu pai foi capturado pelos cavaleiros hospitalários, que ainda operavam de sua fortaleza em Rhodes. Os cavaleiros mataram seu irmão mais novo, Ilyas, e capturaram seu irmão mais velho, Aruj, prendendo-o em sua fortaleza em Bodrum. Ao ouvir essa notícia, Khizir ficou abalado. Ao descobrir o paradeiro de Aruj, ele navegou até Bodrum e, contra todas as probabilidades, conseguiu libertar seu irmão. Foi assim que começou a surgir a lenda. Essa experiência mudou os irmãos. Eles deixaram o ofício de mercadores e se tornaram piratas. Mas eles entendiam que, sem proteção nesse ramo, não sobreviveriam por muito tempo. Aruj foi para Antália, onde o Shehzad Karkut, príncipe otomano e governador da cidade, lhe deu 18 galés e o encarregou de lutar contra os cavaleiros de Rhodes, que causavam sérios prejuízos à navegação e ao comércio otomano. Mais tarde, ele deu a Aruj uma frota ainda maior de 24 galés e ordenou que participasse da expedição naval otomana a Apulia, na Itália. Essa incursão foi bem sucedida. Aruj bombardeou fortalezas costeiras e capturou vários navios. No caminho de volta, ele soube que Karkut, que era irmão do novo sultão otomano Selim I, havia fugido para o Egito para evitar a morte devido a disputas pela sucessão ao trono, uma prática comum naquela época. O Egito naquela época estava sob o domínio dos mamelucos, e o sultão local recebeu o príncipe calorosamente. Temendo problemas por causa de sua conhecida ligação com o príncipe otomano banido, Aruj também foi para o Egito. Lá, ele se encontrou com Karkut no Cairo e conseguiu uma audiência com o sultão mameluco, que lhe deu outro navio e o encarregou de realizar ataques à costa da Itália e às ilhas do Mediterrâneo controladas pelos cristãos. Por algum tempo, Aruj trabalhou para os mamelucos, aumentou sua frota e em 1503 mudou-se para a ilha de Djerba, na costa da Tunísia, que fez de sua nova base. Logo, o irmão de Aruj, Khizir, juntou-se a ele. Em 1504, os irmãos entraram em contato com o governante da Tunísia e pediram permissão para usar o porto estrategicamente localizado de Lagoulette para suas operações. Eles receberam esse direito sob a condição de que entregassem 1/3 de seus espólios ao sultão. Aruj e Khizir começaram a atuar ativamente no Mediterrâneo. Eles capturavam galés papais, atacavam navios de guerra e faziam incursões na costa italiana. Mais tarde, o terceiro irmão, Ishak, também se juntou a eles.
Os irmãos chegaram ao norte da África no momento mais oportuno. Já em 1492, a coroa espanhola expulsou os últimos governantes islâmicos da Ibéria. E nas décadas seguintes, eles direcionaram suas ambições para o sul, conquistando territórios costeiros na Argélia, Tunísia e Marrocos. Os mouriscos, como eram chamados na época os muçulmanos que viviam na Espanha, foram obrigados a escolher entre se converter ao cristianismo ou serem expulsos. Alguns não perdiam a esperança de manter sua fé em segredo, mas outros se mudavam para portos próximos no norte da África. Lá, esses dissidentes conseguiam sobreviver bem. Conhecedores da região, bem como da cultura e do idioma espanhol, eles reforçavam as fileiras dos corsários. Harud participou da evacuação dos mariscos da Ibéria, pelo que recebeu o título de Baba, que significa pai. Devido à semelhança sonora, os europeus entenderam Baba Harud como barba ruiva, barba vermelha. Considerando que todos os três irmãos tinham pelos faciais avermelhados, o apelido pegou. As primeiras façanhas dos irmãos do norte da África estavam ligadas a conflitos envolvendo os espanhóis e seus aliados cristãos. Eles se tornaram um flagelo para a costa do sul da Itália e da Espanha, além de repelirem o ataque dos espanhóis a Argel. Em 1512, os irmãos realizaram um ataque contra Béjaia, que era controlada pelos espanhóis. Durante a batalha, Arudju perdeu um membro, que ele rapidamente substituiu por uma prótese brilhante, ganhando assim o apelido de Mão de Prata. Cada vitória trazia aos irmãos cada vez mais autoridade no mundo muçulmano. Nos anos seguintes, eles realizaram ataques cada vez mais bem-sucedidos, atacando o interior de Gênova e a costa de Valência. Os irmãos continuavam operando a partir de sua base em Lagulete, onde tinham um estaleiro e uma fábrica de pólvora. Em 1516, os irmãos expulsaram a guarnição espanhola de Argel e depuseram o emir local. Durante um ano, Harud governou como sultão de Argel, mas rapidamente percebeu que não conseguiria resistir por muito tempo aos espanhóis e outros inimigos. Ele precisava de um aliado, e a melhor proteção contra a Espanha para Harud era se unir ao Império Otomano. Para isso, ele teve que renunciar ao título de sultão de Argel em favor dos otomanos. Em 1517, ele ofereceu Argel ao sultão Selim. Primeiro, este aceitou Argel como uma província do Império Otomano, nomeou Harud como governador de Argel e principal governador naval do Mediterrâneo Ocidental. Ele também prometeu apoiá-lo com janízaros, galés e canhões. Em 1518, Harud Barbarossa conquistou a cidade de Tlemcen do seu sultão Berbere Abu Zayan. Ele foge para Oran e pede ajuda à Espanha. A queda de Tlemcen ameaçava as rotas de abastecimento da base espanhola em Oran, por isso eles decidem retomar a cidade. No final, 10.000 soldados espanhóis, junto com milhares de beduínos locais, marcharam por terra em direção a Tlemcen. Na cidade estavam Harud e Ishak, junto com 1.500 soldados turcos e 5.000 soldados mouros. Durante 20 dias, eles defenderam a cidade, mas no final, ambos morreram em combate. Após a morte deles, Khizr foi o único sobrevivente dos 4 irmãos. Ele herdou a posição do irmão e seu apelido, Barbarossa, pelo qual ficou conhecido. Com as novas forças de soldados turcos enviadas pelo sultão otomano, Barbarossa conquistou Tlemcen em dezembro de 1518. Ele continuou a política de evacuação dos muçulmanos da Ibéria para o norte da África, garantindo assim para si um número significativo de seguidores gratos e leais, que nutriam um ódio profundo pela Espanha. Nos anos seguintes, ele continuou lutando contra espanhóis e italianos. E em 1522, enviou seus navios para participar da conquista otomana de Rhodes. Como resultado, os Cavaleiros de São João deixaram essa ilha para sempre. A década de 1520 foi um turbilhão de destruição. Parecia que nada podia parar o lendário Barbarossa e seus corsários. As vítimas de seus ataques foram Sardenha, Marsella, Ligúria e Sicília. Toda a costa oeste do mar Mediterrâneo foi tomada pelo terror. As cidades foram fortemente fortificadas, as aldeias costeiras abandonadas, e uma fonte espanhola afirma que, do Estreito de Gibraltar até Messina, ninguém podia comer ou dormir em paz, sentindo-se seguro.
Em 1532, Barbarossa foi chamado a Constantinopla, onde lhe foi confiada uma missão especial. O almirante genovês, chamado Andrea Doria, fazia incursões contra os otomanos em Vladimir, no Peloponeso. A frota de Rigeborodi já havia se deparado com o astuto italiano mais de uma vez. Barbarossa partiu em perseguição à frota genovesa e a alcançou em Preveza, onde capturou 7 galés e colocou os outros navios de Dória em fuga. Isso foi um ensaio para a batalha que ocorreria no mesmo lugar entre esses dois homens alguns anos depois. Retornando triunfante a Constantinopla, o sultão Suleiman nomeou Barbarossa comandante-chefe de toda a frota otomana e lhe concedeu o título de Hayreddin, o melhor entre os crentes. Barbarossa conquistou 9 grandes ilhas do mar Egeu, da República de Veneza. Ele devastou a ilha de Corfu, destruindo suas fazendas e escravizando quase toda a população rural. Aflitos com as perdas, os venezianos pediram ajuda ao Papa. Barbarossa finalmente se tornou uma grande ameaça, e o Papa Paulo III começou a agir, reunindo uma enorme aliança. A Liga Sagrada, composta pela Espanha, Veneza, Gênova, Estados Papais, Habsburgos e os Cavaleiros Hospitalários, que agora estavam baseados em Malta. A batalha que se aproximava seria o maior desafio militar que Barbarossa já enfrentou. Então, no verão de 1538, a grande coalizão cristã começou a se reunir nas costas de Corfu. As flotilhas venezianas e papais chegaram primeiro. Para dominar a costa na batalha iminente, enviaram a vanguarda das galés pelo litoral para tentar capturar a fortaleza de Preveza, sob controle otomano. A missão fracassou. Os turcos repeliram o ataque e eles tiveram que esperar o restante das forças da coalizão. No dia 22 de setembro, ao local de concentração, à frente das frotas espanhola e genovesa, chega ninguém menos que o próprio Andrea Doria. Ele assume o comando de toda a flotilha unida dos aliados, que contava com cerca de 140 galés e 50 navios à vela. Enquanto isso, Barbarossa dispunha de cerca de 80 galés e 40 fustas e galiotes. Vale também destacar o navio capitânia dos venezianos, o Galeão, que superava em tamanho seus adversários. Enquanto isso, Barbarossa estava na ilha de Kos, no mar Egeu. Ele estava totalmente ciente de que um enorme exército havia se reunido contra ele. Hayreddin direcionou seus navios para o oeste, depois ao longo da costa ocidental da Grécia e para a bem protegida baía de Preveza. Um de seus tenentes sugeriu desembarcar as tropas em Áxio, na margem oposta da baía, perto de Preveza, ao que Barbarossa inicialmente se opôs, mas que posteriormente se revelou a decisão correta. Como os turcos mantinham a fortaleza em Áxio, eles podiam apoiar a frota de Barbarossa com fogo de artilharia a partir dali, enquanto Dória era obrigado a manter seus navios afastados da costa. Percebendo mais uma vez a importância do domínio sobre a costa, a coalizão fez 2 tentativas separadas de capturar a fortaleza de Preveza. Em 25 e 26 de setembro, ela lançou ataques, mas foi repelida pela guarnição em ambas as vezes. Só então, Dória percebeu que Barbarossa havia garantido uma posição forte na costa. O almirante genovês hesitava em atacar de frente a frota otomana bem fortificada, mas também acreditava que o inimigo, em menor número, não ousaria atacá-lo. Acreditando que o tempo corria a seu favor e temendo as tempestades do fim da temporada, que poderiam colocar sua frota em uma posição vulnerável, Dória ordenou que seus navios navegassem 30 milhas ao sul e lançassem âncora em Sessola, uma pequena ilha próxima a Levícada. O plano era iniciar um ataque contra a vizinha cidade de Lepanto, forçando Barbarossa a sair de seu esconderijo. No entanto, a coordenação de uma frota tão enorme revelou-se um pesadelo logístico, deixando os navios da Liga Sagrada dispersos e desprotegidos. Barbarossa aproveitou essa oportunidade para atacar. Ao amanhecer, seus navios saíram da baía de Preveza e, contornando a ponta norte de Levícada, avançaram contra a frota cristã.
Eles se posicionaram em formação em forma de Is. Ali, Barbarossa comandava o centro com sua galé capitânia, enquanto seus comandantes Seidi al-Ereis e Salih Seili Rereis comandavam os flancos. A aproximação de Barbarossa foi completamente inesperada para todos os membros da armada aliada. A frota da Liga Sagrada estava sobrecarregada e estendida em fileiras, enquanto o contingente hispano-genovês de Dória estava 10 milhas atrás das esquadras veneziana, siciliana e maltesa, que seriam as primeiras a sofrer o ataque. Do seu navio Capitânia, o comandante veneziano enviou um bote até Dória pedindo instruções. Dória respondeu, declarando que enviaria seus navios para a batalha. Isso aumentou a confiança dos venezianos, que se prepararam para a batalha. No dia 28 de setembro, as frotas dos adversários se encontraram e a batalha começou. As linhas de frente venezianas e maltesas entraram em um intenso tiroteio com os otomanos, sendo que estes últimos inicialmente tinham vantagem, pois as embarcações venezianas, que dependiam exclusivamente das velas, ficavam imóveis no mar sem vento. Por isso, as galés otomanas, movidas por escravos, conseguiram contorná-las. No entanto, os cristãos tinham uma carta na manga. O navio Capitânia veneziano possuía um poder de fogo significativo, com o qual os otomanos não podiam competir. As galés de Barbarossa atacaram o enorme galeão, e uma delas conseguiu até derrubar o mastro principal da Capitânia. Mas quando se aproximaram, foram alvejados pelo fogo de todos os canhões do navio. Eles revidavam o fogo, mas repetidamente eram atingidos pelo fogo preciso e poderoso dos canhões do galeão. Enquanto isso, Dória não tinha pressa em cumprir a promessa de entrar na batalha. Em vez disso, o almirante genovês deixou os venezianos isolados sozinhos e levou seus navios para o mar, tentando atrair as galés otomanas para águas abertas, longe da costa fortificada. Barbarossa não mordeu a isca, entendendo que não podia se dar ao luxo de se envolver em uma grande batalha naval em mar aberto. O sol logo começou a se pôr e a situação ficava cada vez mais difícil para os navios cristãos. O tiroteio continuou durante todo o começo da noite. O navio almirante veneziano continuava a manter uma defesa valente, repelindo todas as tentativas de capturá-lo por abordagem. Ao perceber que era inútil tentar capturar o navio gigante, Barbarossa ordenou que suas galés recuassem. O galeão veneziano conseguiu escapar de volta para Corfu, embora ninguém pudesse negar que ele travou uma luta digna. As galés otomanas começaram a perseguir as pequenas barcas sicilianas e venezianas em retirada. Usando sua maior manobrabilidade, eles conseguiram abordar e capturar mais alguns navios aliados antes do anoitecer. Ao amanhecer, Dório tomou uma decisão crucial. Aproveitando o vento favorável, ele recuou do campo de batalha e direcionou seus navios para o norte, em direção a Corfu. Os enviados das frotas veneziana, papal e maltesa imploraram para que ele continuasse a batalha, mas foram ignorados. As fontes explicam sua retirada por diferentes razões. Alguns dizem que Dório estava acostumado a comandar galés, e não navios à vela, que a Liga Sagrada colocou sob seu comando. Alguns dizem que, sendo um genovês fiel, ele desprezava seus aliados venezianos e não queria arriscar seus navios para salvá-los. Alguns dizem que ele simplesmente perdeu a coragem. Seja qual for o motivo, a batalha havia terminado. Graças à paciência, resistência e coragem de atacar no momento certo, Bárbaro conquistou uma grande vitória. No final, Khaireddin afundou. 12 navios capturou 36 e fez cerca de 3.000 prisioneiros. Ao mesmo tempo, ele não perdeu nenhum navio, embora várias galés tenham sofrido sérios danos do navio almirante veneziano. O sucesso sem precedentes de Barbarossa garantiu ao Império Otomano a supremacia naval no Mediterrâneo pelas próximas 4 décadas. Mas o sultão Suleiman ainda tinha um adversário obstinado em terra e no mar, os Habsburgos. Durante a Batalha Naval de Preveza, as tropas da Liga Sagrada também atuaram ativamente em terra. Eles conseguiram capturar a importante cidade de Castelnuova, localizada na costa da atual Montenegro.
Castelnuova não era apenas um posto avançado costeiro. No auge de seu poder, a Liga Sagrada pretendia usá-la como base para uma invasão ao interior do Império Otomano. No entanto, após a Batalha de Preveza, a situação mudou. Carlos V Habsburgo, imperador do Sacro Império Romano, recusou-se a entregar a cidade aos venezianos, o que levou ao início do fim da coalizão. A Liga Sagrada estava se desfazendo. Os venezianos exigiam paz com os otomanos, e sem seus navios, o antigo plano de invasão ficou ameaçado. No inverno, após a vitória em Preveza, o sultão Suleimão ordenou a Barbarossa que reforçasse sua frota e a preparasse para a ofensiva na primavera de 1539. O plano deles era simples de executar. Eles deveriam iniciar o ataque a Castelnuovo por dois lados. O almirante Barba Ruiva bloquearia a fortaleza costeira pelo mar, enquanto o governador da Bósnia Otomana, chamado Ulamen, lideraria o ataque por terra, cercando o alvo pelos dois lados. Em 200 navios de Barba Ruiva estavam cerca de 10.000 soldados de infantaria regular, além de 4.000 janízaros de elite. Ao mesmo tempo, o exército terrestre contava com 30.000 homens. Enquanto isso, a guarnição dos Habsburgos em Castelnuovo era ínfima diante das colossais legiões que caíram sobre eles. A defesa ficou a cargo de uma tércia, um destacamento de piqueteiros e atiradores espanhóis sob o comando de Francisco de Samiento. Ao todo, eram apenas 3.500 homens, aos quais se juntaram alguns destacamentos de cavalaria leve e soldados gregos. Mesmo assim, eles estavam determinados a lutar. Durante vários meses antes da chegada dos otomanos, Samiento fortaleceu suas posições, reparando os muros e baluartes e construindo novas fortificações. Ele enviou cartas pedindo ajuda para todos os domínios dos Habsburgos, mas sem sucesso. Andrea Dorio recusou-se a arriscar sua frota para lutar contra Barbarossa e, na verdade, aconselhou Samiento a se render. Em 12 de junho, a vanguarda de 30 galés otomanas, sob ordens de Barbarossa, chegou à baía de Kotor e a bloqueou. Eles desembarcaram uma tropa avançada de 1.000 soldados perto de Castelnova, para conseguir comida, água e capturar habitantes locais para obter informações. Os espanhóis logo souberam do desembarque inimigo e Samiento enviou 900 soldados de infantaria para enfrentá-los, conseguindo repelir os otomanos de volta para seus navios. No dia 18 de junho, Barbarossa chega com a maior parte da frota otomana. Ele imediatamente ordenou que seus soldados desembarcassem e estabelecessem uma cabeça de ponte. Alguns dias depois, Ulamen chegou por terra. Todos juntos começaram a cavar trincheiras ao redor da fortaleza e a preparar posições para 44 canhões pesados que foram retirados dos navios. Foi um processo lento e trabalhoso que Samiento pretendia aproveitar ao máximo. Os soldados espanhóis saíram de sua fortaleza e realizaram vários ataques surpresa para atrapalhar o andamento da construção dos otomanos. Os ataques custaram caro aos otomanos e levaram os janízaros a partir para um assalto de retaliação às muralhas da fortaleza. No entanto, eles foram pegos de surpresa por um destacamento de 800 espanhóis que destruíram as fileiras dos janízaros. Barbarossa ficou furioso, pois o corpo dos janízaros era sua unidade de elite e a mais difícil de substituir. Ele mandou que suas tropas permanecessem na defensiva ao redor da trincheira até estarem prontas para um assalto em grande escala. Os defensores não tinham homens suficientes para expulsar completamente o exército otomano de sua cabeça de ponte, então recuaram para trás das muralhas e se prepararam para o cerco. As fortificações otomanas estavam prontas em 23 de julho e Barbarossa estava pronto para lançar todo o poder de seu exército sobre Castelnuova. Ele enviou um ramo de oliveira para Samiento, oferecendo-lhe paz e passagem segura para a Muraitália caso ele se rendesse, e até prometeu recompensar seus soldados se apenas depusessem as armas. Os defensores recusaram, preferindo morrer a serviço de Carlos V. Começou o bombardeio do Castelnova. Durante o dia, os canhões bombardearam a própria fortaleza e a infantaria assaltou as muralhas. Os turcos sofreram grandes perdas, tanto pelos artilheiros espanhóis, quanto pelo chamado fogo amigo, disparos da própria artilharia.
Com a chegada da noite, as tropas otomanas recuavam, dando aos defensores tempo para reforçar suas defesas abaladas. Logo após a primeira onda de ataques, um contingente espanhol de 600 soldados de infantaria saiu da cidade ao amanhecer e atacou o acampamento otomano, que não suspeitava de nada. Até mesmo os janízaros restantes foram esmagados pelo ataque surpresa, destruindo seu próprio acampamento na tentativa de fugir. Os espanhóis chegaram perigosamente perto do próprio Barbarossa, que foi forçado a embarcar em uma galé e fugir para um local seguro fora da costa. No entanto, sem homens suficientes, os invasores foram obrigados a recuar de volta para Castelnuova antes que os otomanos pudessem se recuperar do choque. Até então, a maioria dos espanhóis que defendia a cidade permanecia na cidadela superior, situada acima dela. Mas até 4 de agosto, os canhões otomanos praticamente a reduziram a escombros. No mesmo dia, os turcos iniciaram um ataque em grande escala contra essa posição vulnerável. Os defensores lutaram bravamente e conseguiram infligir ainda mais pesadas baixas. Mas, no final das contas, eles foram obrigados a recuar para as muralhas relativamente intactas da cidade, deixando Barbarossa ocupar a cidadela. Os combates ferozes continuaram no dia seguinte. Os defensores, exaustos e abatidos, ainda assim fizeram com que os otomanos pagassem caro por cada centímetro de terra conquistado. Eles defenderam a cidade com bravura e os turcos conseguiram capturar apenas uma pequena parte das muralhas ao redor da torre de vigia. Sarmiento enviou um grupo de sapadores para destruir essa torre de vigia. Mas o pavio foi aceso antes da hora e os sapadores explodiram antes de chegar à torre. Em 6 de agosto, a artilharia otomana havia inutilizado as muralhas da cidade e Sarmiento foi forçado a recuar para o interior, em direção ao castelo fortificado na região sul da cidade. Lá se abrigava a maior parte dos civis de Castelnuova e a entrada do castelo estava bloqueada. Com o ataque rápido dos otomanos, não havia tempo para recuar para dentro do castelo. Um dos cidadãos ofereceu uma corda para Sarmiento subir, mas ele recusou, decidindo morrer junto com seus homens na última batalha. Restavam apenas 600 soldados espanhóis, e quando o exército turco caiu sobre eles, lutaram lado a lado até que todos fossem mortos ou feitos prisioneiros. Ao final do dia, restaram apenas 200 defensores. Metade deles foi executada e o restante vendido como escravo em Constantinopla. Do lado do Império Otomano, mais de 10.000 pessoas morreram, embora algumas fontes afirmem que as perdas chegaram a 37.000. A vitória custou caro para Barbarossa, mas mesmo assim tudo havia terminado. Castelnuovo passou para as mãos dos otomanos e a influência dos Habsburgos no Mediterrâneo Oriental foi destruída, pelo menos por enquanto. Mais tarde, Barbarossa conquistou os postos avançados cristãos restantes no Mar Jônico e no Mar Egeu. Percebendo o perigo representado pelo Império Otomano, a República de Veneza, após longas discussões no Senado, decidiu que a paz era a melhor saída. E assim, em outubro de 1540, Veneza assinou um tratado de paz com o sultão Suleimã, concordando em reconhecer todas as conquistas territoriais do Império Otomano nos mares Egeu e Jônico, e pagar 300.000 ducados de ouro. Em setembro de 1540, Carlos V enviou secretamente uma delegação a Barbarossa, oferecendo-lhe o cargo de comandante da frota espanhola no Mediterrâneo e governador dos territórios espanhóis no norte da África. No entanto, Khayr ad-Din Barbarossa recusou essa proposta. O enviado espanhol foi preso e todos os esforços do imperador para convencer Barbarossa não tiveram sucesso. No final de 1540, provavelmente ninguém estava tão irritado na Europa quanto o imperador Carlos V. Como a República de Veneza o traiu, assinou um tratado de paz com os otomanos e saiu da Liga Sagrada, da qual, aliás, ela mesma havia sido a iniciadora. Além disso, ele não conseguiu alcançar nenhum de seus objetivos, sofrendo uma derrota humilhante na Batalha de Preveza e na tomada de Castelnovo. Por fim, ele não conseguiu convencer Barbarossa a mudar de lado e se juntar à sua causa. O orgulho do poderoso imperador não podia aceitar tal desfecho, e Carlos estava determinado a responder.
Assim, ele mobilizou secretamente uma enorme frota com a ajuda dos estados restantes da Liga Sagrada para derrotar a Argélia Otomana, que era uma pedra no sapato da Espanha há mais de 30 anos. No total, reuniram-se 65 galés e 450 navios auxiliares e de carga, com 12.000 marinheiros e 24.000 soldados de infantaria. No entanto, a época do ano era inadequada para tal campanha, e Andrea Doria, que comandava a frota, e Hernán Cortés, o conquistador do México, tentaram convencer o imperador, mas ambos não tiveram sucesso. Carlos estava determinado a liderar a expedição pessoalmente. Em 23 de outubro de 1541, Carlos desembarcou com seu exército a poucos quilômetros da cidade de Argel. Em seguida, ele começou os preparativos para o cerco. No entanto, durante a noite, uma tempestade violenta irrompeu, afundando muitos navios, destruindo os suprimentos espanhóis e estragando a pólvora, tornando os canhões inúteis. Carol, na esperança de salvar as aparências, ordenou um ataque geral à cidade de Argel, mas a guarnição otomana de 6.000 homens resistiu. Assim, devido ao clima catastrófico e após longas discussões com seus almirantes, Carol Cintos foi forçado a recuar com os restos de sua frota. De qualquer forma, a campanha durou apenas 12 dias e resultou em 12.000 mortos, afogados e prisioneiros, além da perda de 200 navios. Seredin Barbarossa partiu de Constantinopla com uma frota significativa para salvar Argel, mas chegou apenas depois da partida de Carlo. Por isso, ele permaneceu por um curto período para reforçar a defesa de Argel, e em seguida realizou um ataque às costas espanhola e italiana em resposta à expedição fracassada. Um dos resultados dessa campanha foi a ruptura definitiva da Liga Sagrada. E Carlos V não apenas desistiu dos planos de conquistar Argel, mas também abandonou completamente a rivalidade com os espanhóis pelo controle do Mediterrâneo Ocidental. A influência espanhola no norte da África já não era tão significativa, e essa campanha marcou o início da eliminação definitiva da presença espanhola no norte da África. Daí surgiu a expressão de que o mar Mediterrâneo se tornou um lago otomano. Nesse contexto, o velho almirante se aposentou em 1545, deixando seu filho Hassan Pasha como sucessor na Argélia. Barbarossa começou a escrever suas memórias e morreu tranquilamente em seu palácio em Constantinopla em 1546. Essa é a história lendária de Barbarossa, que percorreu o caminho de simples corsário até comandante da frota otomana e governante da Argélia. Espero que tenha sido interessante para você e nos vemos nos próximos episódios. Tchau!